E aí fica separadinho. Tirar esse trem daqui. Aí, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu subir aqui uns exercícios que eu já tá aqui. O exercício é esse. Só para criar esse tópico logo, senão não cria. Esse e esse é um só. Enviar como documento. Não, assim mesmo. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui é o que a gente vai fazer agora, se Deus quiser, nessa aulinha aqui. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Alotropia. Alguma pergunta até então? Tá de boa? Tá tranquilo? O que que você me diz? Tudo certo, beleza. Eu tô um pouco desorganizado com algumas coisas, normal, como sempre, mas vou dedicar agora. Eu adiantei algumas coisas minha de escola. Justamente quero criar um caderno. Você vai ver como é que vai ficar. Fica legal, acredito. Mas seguindo nossa vida aqui. Agora a gente entra para uma parte chamada alotropia. A alotropia é bem fácil, viu? Fácil e legal. E às vezes aparece no Enem, aparece algumas questões ou outra. A gente tem até uma questãozinha para resolver. Se não me engano, tem duas. Beleza. O que é alotropia? Alotropia, eu vou seguir aqui o caminho e depois eu vou mostrar um exemplo. Você vai falar, ah, entendi o que que é alotropia. Alotropia é substâncias diferentes formado pelo mesmo elemento químico, beleza? São chamadas de alótropos e apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Então, a alotropia é o ter um exemplo, duas moléculas diferentes, mas elas são formadas pelo mesmo elemento químico. Só que funciona para uma coisa e outra funciona para outra. É isso na química, simplesmente. Aí o nome que eu dou para isso é alotropia, beleza? Exemplo. O exemplo mais falado de todos é esse que você está vendo. É o do carbono. Lembra que você perguntou lá da dureza e tudo mais? Agora vai ser respondido com mais clareza a sua pergunta. É porque a gente vai na escadinha, né? Aprende uma coisa, aprende outra. Vai devagarzinho até ficar bom. O que você me perguntou eu vou responder mais ou menos do jeito que eu peguei aqui a pergunta. Como que faz para o material ser mais duro, né? Rígido? É a estrutura dele. Aqui eu tenho a forma alotrópica do carbono. Eu tenho o diamante, o grafite, o fulereno, eu tenho o grafeno e esse livro não trouxe, mas a gente tem o carvão também, ó. Formas, formas alotrópicas do carbono. Digitei errado aqui ainda. Vou colocar aqui, ó, modo IA, ele vai listar para mim aqui. E aí a gente tem. Aí a gente tem, ó, principais alotropias do carbono. O grafite, que a gente usa na lapiseira, diamante, que é uma joia bastante cara, grafeno, fulerano, nanotubos de carbono. Aí ele trouxe algumas propriedades a mais. O que eu quis mostrar para você, que a gente tem esses tipos de elementos químicos, e o mais interessante é que todos eles são formados por carbono, pela mesma molécula. Não tem outro elemento junto. Tipo assim, o grafite é carbono com hidrogênio. Ah, o diamante é carbono com, sei lá, nitrogênio. Não, todos eles é formado só por carbono. Todos eles. Todos eles. Só tem carbono. Carbono, puro carbono. Ó, mas o que, que muda o grafite pro diamante? A estrutura, a forma que está organizado
os seus elétrons, os seus elementos, perdão. Eles são ligados entre si. No caso, o carbono ele é um metal, e aí ele vira uma forma alotrópica. Quando ele tem esse formato aqui, ó, ele é um diamante. Quando ele tem um formato bonitinho, alinhadinho, ele vira o grafite, certo? O que proporciona uma organização diferente. Na natureza, temperatura, pressão, tempo. Tempo no sentido que o diamante, para ele ser o que ele é, a diferença entre o carbono, o diamante e o carvão é temperatura e pressão e tempo. O tempo que o diamante fica ali, sei lá, milhares de anos para se tornar um diamante. Então ele precisa de muito calor e uma pressão muito grande para deixar o carbono virar um diamante. Agora o grafite, ele só tem que estar alinhadinho ali, então não precisa dar uma pressão nem temperatura muito alta. Beleza? O grafeno, você vai ouvir falar do grafeno, não sei se você já ouviu falar, mas já vou adiantar. Se você entrar numa área mais tecnológica, o grafeno é uma tecnologia que é para estar presente em nós daqui a um tempo. O grafeno é só uma partezinha do grafite. Aqui eu tenho duas, ó. Essa de cima e de baixo. O grafeno é só eu pegar uma partezinha de cima, eles chamaram isso de grafeno. Então pegou só uma camadinha do grafite. Beleza? Certo? Agora, um negócio interessante é, o diamante, ele é o material mais rígido, mais duro da natureza. Da natureza é o diamante. O diamante consegue cortar o vidro. A galera usa diamante. Claro que o diamante que a galera usa nas vidraçarias é um diamante sintético, a gente faz no laboratório. Não é diamante da natureza. Que tem, acho que é maior jazida na África, né? Algo assim, algo assim. Algo assim, não sei. Eu acho que se eu não me engano é lá. Em resumo, na natureza, o único material que consegue riscar os outros e não ser riscado é o diamante. Porque ele é muito rígido, muito duro. Beleza? E o grafite, ele é bem quebradiço, ele é duro, mas é quebradiço. Um serve para, sei lá, valores e outro é para escrever. E são formas alotrópicas. Todos eles aqui, todas essas bolinhas aqui que você tá vendo, ó, que é carbono, que é carbono, que é carbono, que é carbono, 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 carbono. Todos eles é carbono. A diferença é que um tá organizado de um jeito ou de outro. Esse slide está errado. Beleza? E aí eu tenho outras moléculas que são alotrópicas, entre elas o gás oxigênio e o gás ozônio. Eles têm funções diferentes. O gás oxigênio a gente respira para a nossa vida, o gás ozônio está na camada de ozônio para nos proteger dos raios solares. Duas funções totalmente diferentes. Qual que é a diferença do gás oxigênio e do ozônio? Um oxigênio só. O gás oxigênio é O2, o ozônio é O3. A gente chama isso de alotropia, forma alotrópica. São moléculas diferentes, com funções diferentes, só que são formadas pelo mesmo elemento químico. O nome disso é alotropia. Pegou? Entendeu? Tranquilo, né? Fósforo branco e vermelho. O fósforo branco, vermelho tem essa estrutura, aí gera esse fósforo aqui embaixo. Quando eu só tenho essa aqui sozinha, gera o fósforo branco. Alotropia também. Outro também, a gente tem o enxofre, o monoclínico e o rômbico. Monoclínico e o rômbico. O que muda de um para o outro? A quantidade de enxofre. Se eu não me engano, um é S4, um é S8. Beleza? Mas é forma alotrópica também. O que importa aqui pra gente é saber se é forma alotrópica ou não. E aí tem outros detalhes aqui, que é algumas propriedades dos compostos aqui. A tabela abaixo mostra, de maneira simplificada, quatro tipos de retículo cristalino e suas características. O que é retículo cristalino mesmo, professor? Isso aqui, ó, o jeito que ele é aqui, ó.
representado, ó. Um parece um barril e outro parece uma estante, beleza? Aí ele mostrou aqui, ó, tipo de cristal molecular, sacarose, CO2 e água. Atração interatômica, temperatura de fusão baixa, condutividade elétrica baixa, quantidade de calor baixa. Covalente, diamante, óxido de silício, né, o quartzo, ligação covalente entre os átomos, alta temperatura de fusão, baixa condutividade elétrica, com exceção grafite. Por que que ele falou do grafite, sendo que aqui está falando de diamante? Porque a gente tem a forma alotrópica do diamante, que é o grafite, beleza? E baixa condição de calor. Iônico. Quem que é o tipo de cristal iônico? Forma retículo cristalino. NaCl, óxido de cálcio, que é chamado de Cal, atração eletrostática, que é o jeito que eles são, né? Um doa e um recebe, alta temperatura de fusão, alta temperatura, alta condução elétrica, quando fundidos, né? E alta, baixa, né? Condução de calor. Metálico, o ferro e o ouro, liga metálica, alta temperatura de fusão, alta condutividade elétrica e alta condução de calor. Beleza. Alguma pergunta? Alotropia é só isso, aí é exercício agora. Alguma pergunta? Beleza, então. É, Vou entregar aqui algumas coisas, porque o que acontece? Lá num vestibular, você não vai ver escrita alotropia às vezes na questão. Você tem que ler e saber qual o tema que é. Às vezes vem entregue, né? A gente olha, a gente já tem uma imagem dica, palavra dica. A gente tem alguma coisa de dica para saber o que que é aquele assunto daquela questão. Aqui eu vou entregar alguns para você. Tipo aqui, ó. Quando exposto a temperatura menor que 13 graus Celsius, o estanho pode transformar em uma versão mais frágil e quebradiça. Tais formas são chamadas respectivamente de alfa e beta e podem ser vistas pela figura a seguir. O que que é uma palavra dica que eu tenho aqui? Transformar, sendo que é o mesmo elemento químico. E transforma uma coisa em outra. Aí, ó, essa transformação é associada popularmente à doença do estanho. Então, tem uma história da guerra lá, né? Que eu acho que é chumbo, temperatura abaixo. Então, na imagem eu tenho, os dois são estanho. Esse é estanho e esse é estanho. Mas eles são diferentes só porque mudou a temperatura. Beleza, o fenômeno químico associado à transformação é denominado de alotropia, que é o assunto que a gente está vendo. A primeira questão sempre ela é mamão com açúcar. Professor, o que que é isomeria? A gente vai estudar mais lá na frente química orgânica. Isomeria é eu fazer a mesma, eu tenho uma molécula assim, ó, C2, H, sei lá, H4, e eu consegui fazer duas moléculas dessa fórmula molecular, que chama isomeria. A gente estuda isso lá em química orgânica. É muito massa, muito legal. Isotopia tem a ver com isótopo. Halogenia, tá falando dos halogênios. E radioatividade é outro assunto, que é o próximo tópico nosso. Próximo tópico não, a gente vai ter mais um tópico, depois a gente tem ele. Radioatividade. Ou a gente pode ir para radioatividade também, tanto faz. Certinho? Vou seguir aqui. Tem uns 10 minutinhos finais aqui, seguindo. O carbono apresenta dois alótropos de formas cristalinas distintas, o grafite e o diamante, como podem ser observados na figura a seguir. Aí você tem aí camada de grafite, cristal de diamante. A temperatura ambiente e pressão normal, o grafite é a forma estável do carbono. Assim, poderíamos considerar que o diamante, então, naturalmente transforma-se em grafite. No entanto, isso apenas ocorre a taxa zero ou em temperaturas de 1500 graus Celsius sobre o vácuo, sob vácuo, para a felicidade dos possuidores desse material. Beleza. Ele te deu informações pertinentes, falou que por que que não é fácil transformar o grafite em diamante. Tranquilo.
Considerando as características desses alótropos, é correto afirmar que, letra A, o grafite e o diamante apresentam temperaturas de fusão baixas. Isso está errado. A temperatura de fusão do grafite, aquilo que a gente aquecer ele até a gente fazer uma fusão que é passar de sólido para líquido, é em torno de 3.000 a 4.000 graus Celsius. Equivale para o diamante também, viu? Deixa eu só confirmar aqui. Temperatura de fusão do diamante. É 3.000 a 3.500 do grafite. É isso aí mesmo, 3.900, 4.500. Então tá na faixa de 3.500, 4.900. Então a temperatura de fusão deles é alta. B, o grafite e o diamante apresentam rede cristalinas covalente. Tá certo. Carbono, opa, carbono com carbono faz ligação covalente. Beleza? Ele quer saber a correta? Ah, então a gente já resolveu. Então é a letra B. Mas vamos justificar as outras. O cristal do grafite apresenta uma rede cristalina irregular. Não, o grafite, olha ele aqui, ó. É bonitinho, é hexágono aqui, arrumadinho, né? É irregular, não. E letra D, os átomos de carbono do diamante estão unidos em hexágonos. Não, quem é unido por hexágonos é o grafite. Então por isso que a letra D tá errada e a B tá certa. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos dar de questão, viu? Pra você responder aí. Amanhã, se der certo, eu te mando mensagem pra gente, nem que faz uma aula de 40 minutos amanhã. Eu vou deixar uns exercícios de alloterapia e qualquer coisa eu resolvo eles amanhã já. Sim, podemos avançar. Beleza. Outro exercício. A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química da qual o material é formado e do estado físico em que se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana, sacarose e sal de cozinha, cloreto de sódio, apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Beleza. Então, tem o prata, açúcar e sal de cozinha. Em relação à condutividade elétrica, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber da condutividade elétrica aqui, entre prata, açúcar e sal de cozinha. Você falou da outra menina? É porque aí no bootzinho do Telegram, ele te avisa quando dá os 30 dias que você pagou para estar aqui nas aulas comigo. No caso dela, vencia na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano. Semana retrasada. E aí eu conversei com ela, ela falou que não tinha interesse de continuar, tá? Porque tinha uns motivos lá, não via um caso. Falei, beleza, então. Aí ela parou. Ela fez uma escolha lá. Certinho? Então, por isso que ela não está aqui entre nós. E aí, foi até bom você falar que eu vou divulgar aqui, né? Vai que aparece mais um. Fala, pô, Edivaldo, quero uma aula com você aí. Continuando. Continuando aí, o que que eu tenho? Ele quer saber sobre condutividade térmica. Letra A. O açúcar é uma substância iônica, não conduz bem a eletricidade. O açúcar não é iônico, é covalente, viu? Açúcar é covalente, a sacarose é covalente. Covalente. Não conduz bem a eletricidade? Realmente não conduz muito bem, não, mas tá errado ali. O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui elétrons livres no seu retículo cristalino. Não possui elétrons livres. Ligação metálica, sim. Agora o açúcar não tem nada a ver. C. O cloreto de sódio fundido não conduz eletricidade elétrica, com corrente elétrica. Tá errado. Ele fundido, o que que é fundido, professor? Eu derreter ele e ou ele vai ficar no estado líquido ou eu dissolver ele em água, né? Aí posso estar esbarrando nesse assunto também. Essa C tá errada. O objeto de prata é um bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino. Correto. Prata é um metal, excelente condutor. E cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão.
O colete de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao ponto de fusão. Tá errado. Ele é melhor acima do ponto de fusão, beleza? Que aí o ponto de fusão ele vai estar em qual estado físico? Fundido, ele vai estar no estado líquido. Então ele é melhor, porque ele fica em Na mais, Cl menos. Então a resposta certa é a letra D, beleza? Questions, perguntas. E vamos para o último exercício aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui, eu quero que você leia rapidinho. A gente tem uns 3 minutinhos aqui. E aí, dá uma lidinha rápida. Eu vou ler ele aqui e você nós já responde ele juntos aqui. E aí eu marco alguns para você. Amanhã dá para você ter uma aulinha, 40 minutos, se eu tiver de boa. Eu não vou confirmar que tem como fazer amanhã ainda não, viu? Mas eu te mando mensagem à tarde no Telegram mesmo. Se for para ter uma aulinha nos 40 minutos amanhã, é bom que a gente adianta a nossa vida, né? Alotropia é fácil, porque aí na outra segunda a gente já entra com assunto novo, quentinho, de boa. E aí você resolve suas coisas de escola, né? E também estuda um pouquinho, porque o outro assunto chama interações interatômicas. Aí ele é um pouquinho mais detalhoso, mas ele é bom de trabalhar. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, aí você vai associar para mim, ó. Porque eu tenho metálicos, moleculares e iônicos. Relacione cada uma das afirmações a seguir ao tipo de composto correspondente. O primeiro é: podem ser transformados em fios e lâmpadas. Você acha que isso é metálico, molecular ou iônico? E aí? Oi? Sumiu? Ah, você já respondeu tudo. Boa. Então vamos lá. Você falou que é a letra C. Beleza. Podem ser transformados em fios, já vou respondendo aqui também, viu? Pra gente já finalizar aqui que o tempo já tá acabando. Pode ser transformados em fios e lâminas. Isso é metálicos. Então pode ser a letra A ou a letra C. Conduz eletricidade quando dissolvido em água ou no estado líquido. São os iônicos. O exemplo é o sal de cozinha. Com isso a gente já mata, que é a letra C, né? Apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição moleculares. E por último, são duros e quebradiços. É os iônicos, sal de cozinha, beleza? É um exemplo disso. Certo, letra C. Então aqui a gente finaliza a aulinha de hoje. Vou mandar uns exercícios de alotropia. Se der prazo amanhã, acredito que dê tempo para mim, sim. Aí os exercícios que eu passar de alotropia eu já resolvo com você. Aí eu peço para você fazer eles amanhã, isso é facinho, é de boa. É um assunto que talvez se eu não falasse, você conhecia dele? Eu acho que não, né? Se eu não falasse, eu ia ficar perdida. Mas é isso. Vou mandar os exercícios. Qualquer dúvida, manda um grupo Telegram. Obrigado por hoje. Vou mandar os exercícios lá.